Olá! Hoje nós vamos dar continuação ao nosso estudo de Ruth, baseado no meu livro Ruth, uma história de amor, uma história de muitos amores. Nós estamos aí no capítulo 3 do livro, ainda explicando mais algumas coisas mais detalhadamente, também baseados nos 4 capítulos do livro de Ruth na Bíblia. O terceiro capítulo chama-se Caminhando para a Esperança e hoje nós vamos destacar Vendo a Esperança. Nós já sabemos a trajetória de Noemi, sua família, como Elimeleque foi morar em Moabe, e aqui a gente já sabe que a esperança estava em Belém. E Noemi estava na sua terra, nós sabemos que ela ficou muito chateada, ficou amarga, ficou cheia de conflitos com Deus a respeito da situação por ter perdido seu marido, seus filhos e estar longe da terra, mas chegou o momento de voltar, ela voltou levando sua nora, uma das suas noras, Ruth. A gente já observa aqui no capítulo 2 de Ruth, a partir do versículo 4 até o 23 é o que nós vamos estudar hoje. Eu não vou fazer a leitura toda, vou fazer apenas alguns versículos dentro daquilo que a gente for conversando, mas o interessante é já ter lido o livro todo e ler do versículo 4 ao 23 para se inteirar e estar bem por dentro daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos destacando desse precioso livro que nos ensina tanta coisa, o livro de Ruth. A gente imagina a Ruth indo para Belém, ela abandonando tudo, abandonando sua terra, sua família, seus costumes, e indo para uma terra desconhecida, com costumes diferentes. Mas a gente tem que levar em conta também que ela conviveu um pouco com a família de Elimeleque ali, com Ruth, né, com seu marido, Malom, mas a gente percebe que ela abraçou aquilo ali. Ela abraçou a crença, abraçou os costumes e chegou em Belém. A atitude dela foi admirável, porque o tempo todo ela se preocupando com sua sogra Noemi. E um detalhe, ela abraçou também o povo, né? E a atitude dela foi tão significativa que repercutiu entre os moradores. Vamos ver aqui o versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Esse versículo 3 já fez parte do estudo passado, mas a gente tem que partir dele para frente, antes do 4, para poder entender direitinho. Então nós vemos aqui uma moça que resolveu ir buscar o sustento para 2 viúvas. Noemi era a parente e que estava dentro da lei do levirato, que a gente vai ver mais para frente, mas ela já tinha idade e tudo. Ruth, com a sua juventude, assumiu então cuidar de Noemi. E assumindo cuidar de Noemi, ela foi buscar ali os direitos de uma viúva que poderia rebuscar, que poderia buscar o sustento. Elas estavam em plena época da colheita, aqui no caso a colheita da cevada. Então, ela poderia ir colher o sustento pensando nos meses de falta de colheita, no inverno e tudo mais. A Ruth foi.
Nós notamos aqui uma palavrinha que faz a gente pensar e voltar um pouquinho. Deus estava cuidando da família de Elimeleque o tempo todo. Mesmo com nossa, mas morreu o Elimeleque, morreu o Malom, morreu o Quilion, a Noemi ficou sozinha, mas tudo fazia parte de um plano perfeito, desde a saída deles de Belém para Moabe. E, dentro do plano perfeito de Deus, a casualidade também está completamente dentro do plano de Deus. Não foi casualidade aqui que ela entrou nos campos de Boaz. Então vamos imaginar, ela saiu para buscar cevada, para participar da colheita como rebuscadora e foi para um lugar onde ela achou e foi catando, colhendo e tal, e entrou nos campos de Boaz. A gente ainda vai falar mais sobre Boaz e a gente vai percebendo que ele tinha campos, uma produção grande, campos enormes, e Ruth chegou neles. E ali ela foi colhendo. Nós notamos que ele tinha um relacionamento muito interessante com os seus servos, o Boaz. Olha só, versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Eles lhe responderam: O Senhor te abençoe. Então isso era um tratamento normal entre patrão e empregados. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Porque naquele momento ele reconheceu que entre as suas servas tinha uma moça diferente. E isso me faz lembrar uma situação quando nós fomos morar numa cidade muito pequena, no estado de São Paulo, chamada Jambeiro, e naquele ano chegamos lá, meu marido, pastor da igreja, eu e o meu primeiro filho, que tinha um ano e pouquinho nessa época. E também naquele ano tinha ido morar lá um médico com a sua família. E eu saía na praça para passear com meu filho ou andava na rua, eu notava que as pessoas ficavam me observando. E umas que vinham conversar comigo perguntavam: Você é a mulher do médico ou do pastor? Então, na cidade toda, sabiam que eu era uma pessoa que chegou para morar lá. Eu era uma pessoa diferente, assim como a mulher do médico também. Então, eu imagino que aqui em Belém a situação fosse semelhante. O Boaz chegou no campo dele e logo viu uma moça diferente e perguntou: Quem é esta moça que está ali? Logo eles falaram: é a moça moabita que viera com Noemi. E ainda disseram mais: Olha, ela pediu para rebuscar e desde amanhã está trabalhando. Sentou-se só um pouquinho. Então, a essa altura, Ruth já tinha um perfil estabelecido pelos moradores da cidade. E ali os empregados de Boaz já tinham essa referência de que ela era a moça moabita que acompanhou a sogra. Boaz então foi falar com Ruth, porque ele era parente de Noemi. Aí ele já fala para ela que ela podia continuar colhendo no campo dele, que não tinha necessidade nenhuma dela procurar outro lugar para colher, que ela podia continuar colhendo ali, que ele já tinha dado ordens aos seus empregados para que ninguém tocasse nela e que ela estava então protegida. A moça,
reconhece naquele momento que ela estava sendo favorecida. E aqui no versículo 10, a gente vê a reação dela. Então ela, Ruth, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favorece e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela sabia muito bem qual era a condição dela. Isso é muito interessante a gente perceber. O que Boaz respondeu mostra muito bem o caráter dele, a preocupação dele com Ruth e a consciência de seus deveres como um dos resgatadores que a gente vai ver mais tarde. Respondeu Boaz e lhe disse, ao verso 11: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra que nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth viu, comprovou, né, o cuidado dele, a preocupação dele e que realmente ali era o lugar onde ela deveria ficar. Viu também que em nenhum momento Deus a abandonou, que o fato dela estar ali junto com a sua sogra e estar cuidando da sua sogra, a atitude dela, Deus estava abençoando esse feito. Sob cujas asas vieste buscar refúgio, o melhor lugar. No verso 13, ela responde para Boaz: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das suas servas. Ela tinha plena consciência de quem ela era naquele lugar e naquela terra. Mas Deus estava com a mão sobre a vida dela e estava abençoando as suas atitudes e o seu desejo, o seu anseio de servir ao Senhor. Ela foi favorecida, ela recolheu bastante mantimento naquele dia. O texto vai falar em uma medida, um efa. A gente sabe que essa medida era usada para secos, uma medida de capacidade para secos. Mas esse 1 efa, dizer direitinho quanto, aí no caso de litros, era, a gente tem um pouco de dificuldade. Na minha pesquisa eu encontrei um pouco abaixo de 16 litros até quase 19 litros. Então vamos colocar que ela colheu naquele dia e ia levar para casa 16 litros de cevada. Quando ela chegou em casa, Noemi se alegrou. A gente vai percebendo e lembrando que o estado de ânimo de Noemi foi mudando e tinha que mudar mesmo, porque aquilo que ela enxergou como uma coisa muito triste e uma devastação na sua vida, aos poucos foi se transformando. E ela começou a ver as bênçãos. Ela se alegrou vendo tudo aquilo. O lanche também que Ruth recebeu lá no campo de Boaz, ela levou para a sogra o que sobrou. E ali Noemi quis saber, onde você rebuscou? E ela falou, nos campos de Boaz. E aí Noemi ficou mais alegre ainda, porque identificou então, olha, ele é um dos nossos resgatadores. Então você continua lá, confirmando então a benevolência de Boaz, Noemi confirmando que ela tinha que aceitar aquela benevolência. Logo depois da colheita da cevada, viria a colheita do trigo. Então, pegando todo esse tempo de colher,
eles teriam uns 2 meses de colheita, e então daria para abastecer as despensas. Eu expliquei que eles podiam colher do que ficava nos pés, né? Que o colhedor passava e colhia, o que ficasse no pé eles podiam pegar, e o que na hora que eles estavam colhendo caía no chão, eles podiam pegar. Mas Boaz favoreceu Ruth também e avisou aos empregados que ela podia colher também nas gavelas. As gavelas era o lugar onde eles espalhavam aquilo que colhiam para depois formar os feixes. Então, que ela podia colher até ali, que não teria problema. Nós aprendemos aqui, Deus no controle, o resultado é bom. Nós aprendemos também que amar a Deus acima de todas as coisas é um dever nosso, é uma atitude correta nossa, é a atitude correta nossa, amar a Deus acima de todas as coisas. Nós aprendemos também sobre a humildade de Ruth. Aqui, quando Boaz conversa com ela, ela inclina-se rosto em terra, mostrando, não só em palavras, mas em atitude também, que ela reconhecia que ela estava sendo favorecida e muito favorecida, que ela não merecia nada daquilo. Nós aprendemos também que Deus provê. E aqui, quando a gente lê, sob cujas asas vieste buscar refúgio, indica proteção, é Deus à frente, cuidando, protegendo, suprindo, é Deus por cima. E isso que nós devemos almejar, que nós devemos buscar, que nós devemos esperar, mas é necessário ter esse coração que ama a Deus acima de todas as coisas. Ruth se colocou no papel de protetora da sua sogra e ela recebeu de Boaz a proteção que ela precisava ali naquela terra estranha, com um povo estranho, mas acima de tudo, ela tinha aprendido sobre o Deus de Israel e por causa desse Deus ela estava ali e confiante de que nada faltaria. Que Deus nos abençoe. Não deixe de se inscrever no meu canal, Jussara de Melo Perpétuo, e não se esqueça de ler o livro de Ruth. Leia mais de uma vez e você vai ver quanta coisa bonita, quanta coisa preciosa você vai aprender.